Não existe uma aliança de uma pessoa só. A aliança, ela é composta por duas partes. Se uma das partes faz o que tem que fazer e a outra não vai dar certo. E toda promessa, irmãos, ela é antecedida por um princípio. Para que ela aconteça, você precisa cumprir um princípio. Então, às vezes, as promessas de Deus, elas não têm se cumprido na nossa vida, não é porque Deus não tem uma aliança conosco, ou porque Ele não tem cumprido com a parte dEle, mas porque nós não temos cumprido princípios. E a honra é um princípio. A honra, ela não é algo que eu escolho fazer, ou a quem eu escolho. A honra é um princípio que deve ser cumprido a todo tempo. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Abram aí a Bíblia de vocês, na segunda carta, João. É o único capítulo, irmãos. E nós vamos ler o versículo 8. Nós vamos ler esse texto, e alguns textos eu já vou pedindo perdão para os irmãos, eu não vou ter como esperar, porque foram 5 aulas. Então, a gente tem muita coisa para ver. E eu não vou poder esperar os irmãos abrirem para ler todos os textos, mas aqueles que você não conseguir acompanhar, anote. Em casa você dá uma lida, amém? Mas esse eu faço questão que nós façamos a leitura juntos. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Esse é um versículo pequeno, mas que fala tanta coisa. A primeira coisa que ele fala aqui é acautelai-vos. Ele está falando para se ter cautela. Mas ele não está falando para outra pessoa ter cautela. Para nós mesmos termos essa cautela. Conosco. Acautelai-vos. Está dizendo assim, ó, olha para você e tenha cautela. Tenha cuidado. Cuidado para quê? Para você não perder. Comece a olhar para dentro de você e tenha cuidado para você não perder aquilo que você ganhou com esforço. Olha só, irmãos. É algo que eu ganhei. E que se eu não olhar para mim, eu posso perder. Que eu me esforcei. Já está repreendido, pastor Daniel. Mas pensa, o trabalho que vocês tiveram ali com aquele poço. E aquele trabalho fosse todo perdido. É mais ou menos isso que esse texto está dizendo. Porque eu não fui lá não, irmãos, mas só de olhar a foto, a filmagem, dá para imaginar a peleja que vocês passaram. E isso é em muitas coisas nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos esforçamos, não é? E se nós não tivermos cautela e não olharmos para nós, para as nossas atitudes, para a nossa vida, nós podemos perder todo esse esforço que nós fizemos. É como se assim, ó, esse não perder, ele se refere a algo que, como se fosse uma colheita, um plantio. Eu fui lá, eu plantei, eu reguei, eu cuidei, sabe? Eu fiz todos os passos, mas quando chegou assim pertinho da hora de receber a recompensa, eu me cansei. Eu me cansei, eu parei no meio do caminho. E aí, por um pequeno detalhe, eu deixei de receber por aquilo que eu plantei. É triste, né, irmãos? Eu assisti um filme, os jovens também assistiram aqui na igreja. Ele fala até o último homem. Irmãos, aquele homem, ele não se cansou
até resgatar o último soldado. Ele foi para a guerra e ele foi criticado porque ele não queria usar arma. Mas, assim, foi por uma aliança que ele fez com Deus. Depois você assiste o filme, se você não assistiu, é muito bom. Foi por uma aliança que ele tinha feito com Deus e ele honrou a Deus. Ele não pegou em arma. O exército queria rejeitar ele porque ele não queria usar arma. Mas acabou que, no fim, eles liberaram. E ele honrou a Deus ali, resgatando até o último homem como médico naquele lugar. E ele passou por tanta coisa, irmãos. Mas ele foi até o fim. E ele foi honrado ali de uma maneira especial. Amém? E hoje, sabe, nós vamos falar dessa última partezinha aqui, ó, que esse versículo fala. Mas para receberdes completo galardão. Galardão, irmãos, é o mesmo que recompensa. Se eu olho para mim, né, eu não vou perder tudo aquilo que eu fiz e ainda vou receber uma recompensa completa. E é dessa recompensa, desse galardão que nós vamos falar hoje. E o princípio de honra tem tudo a ver com essa recompensa que está sendo falada aqui. Tem total ligação, é um princípio que tem total ligação para que você receba o completo galardão. Amém? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre honra. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, fala que Deus honra aqueles que o honram. Aquele que honra a Deus vai ser honrado por ele. Mas aqueles que desprezam a Deus também serão desprezados por ele. Na nossa cultura, irmãos, ocidental, não é? Aqui no Brasil, nos países que têm essa cultura, nós não temos assim muito hábito, sabe? Tem se perdido. A honra tem se perdido no nosso meio. Por quê? Porque nós vivemos aqui a democracia. Nós não vivemos uma cultura de reino. No reino, irmãos, a honra é imprescindível. Mas aqui a gente tem, né, a questão do direito, do dever, né, de poder reivindicar aquilo que é nosso direito. E isso, sabe, foi desgastando, de certa forma, esse princípio no nosso meio. E nós precisamos resgatar. Hoje em dia, no ônibus, o idoso está ali, né, seu lado. Às vezes o lugar dele está até ocupado, gente, dentro do ônibus. E tem gente que acha ruim de levantar e dar o lugar para aquele idoso. Mulher grávida, então, nem se fala. Honrar pai e mãe é coisa para a gente careta. Não é? Ultrapassado. Mulher que honra marido é boba. Não é? Mulher forte é a mulher que cuida da sua vida. É assim que a nossa cultura tem caminhado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse não é o padrão de Deus. O nosso Deus, ele tem um reino. E ele é um rei. E lá funciona o princípio de honra. E nós, como seus filhos, temos que viver dentro desse princípio. Amém? A palavra honra, ela vem do grego timi. Significa valorizar, respeitar, obedecer, reverenciar, dar honra a quem pertence, mostrar honra a alguém ou pela sua posição. Honra é tudo isso. Ainda tem mais alguns detalhes, mas eu peguei assim em sumo, né, o que tinha de mais forte dentro aqui do conceito. Se esse texto de João, que nós acabamos de ler, fala de um completo galardão, você concorda comigo que pode ter um galardão incompleto? Se existe o completo, existe o incompleto. Vocês mexeram aí no microfone ou fui eu aqui? Tem um negócio aqui alto.
Se existe o completo, existe também o incompleto. E existe também nenhuma recompensa. Nós podemos ver isso na palavra de Deus por vários exemplos. Mas nós vamos citar aqui alguns exemplos para a gente ter ideia do que está falando aqui. Em Lucas 5, de 17 até o 26, nós vemos um contexto, uma história, onde nos mostra a falta de recompensa. Essa nenhuma recompensa. Jesus ensinava para um grande número de pessoas. Entre essas pessoas tinham mestres, professores, né? Os fariseus, os escribas. E a palavra de Deus diz que ali estava o poder do Senhor para curar. É isso que o texto diz. O poder do Senhor estava ali para curar. Irmãos, Deus, Ele nunca faz nada sem propósito. E se o poder de Deus estava ali para curar, é porque alguém naquele lugar precisava de cura. Sim ou não? Sim. Nosso Deus é um Deus muito inteligente, nós não temos noção. Mas todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, que tinham muito conhecimento, mas que não tinham fé, não reconheciam quem era Jesus, não honravam a Jesus. Pelo contrário, no coração deles, no pensamento deles, diz o texto, eles ficavam ali questionando. E aí chega um paralítico levado por pessoas àquele lugar. O texto diz que eles trouxeram o paralítico e colocaram ele por cima do teto para entrar no lugar, para receber de Jesus a cura. E aquele homem que chegou depois foi curado. E ali aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, ficaram admirados, sabe, de ver aquele milagre. Mas eles não experimentaram. Eles não tiveram nenhuma recompensa, porque eles não reconheceram que era Jesus. E o interessante, irmãos, é que eles desonraram a Jesus, eles questionavam a pessoa de Jesus no coração deles, no pensamento deles. Então isso quer dizer que a desonra, ela desagrada a Deus, independente se seja com atitudes, com pensamentos ou com sentimentos. Amém? Guarda isso, porque nós vamos avançar. Nós podemos ver aqui também na palavra de Deus uma recompensa parcial. Em Marcos 6, do versículo 2 ao 5, nós vemos ali o povo, né, de Nazaré. Jesus volta àquela terra. E eles estavam ali esperando o Messias chegar. Não é? Eles aguardavam a vinda do Messias. E aí Jesus chega ensinando e falando da palavra. E eles começam a questionar. Ué, se ele está falando disso e falando daquilo, né, da palavra de Deus. E Jesus, ele tinha crescido naquele lugar. E eu imagino, né, que aquela mulher que tinha sido vizinha de Jesus devia pensar assim: mas ele estudou com meu filho, na sala de aula do meu filho. Como é que ele está falando isso aí? Como é que ele está falando sobre o Messias, que é o Messias? Quem é esse? Esse que jogava bola aqui no meio da rua? Que vinha me pedir aqui um pedacinho de bolo para comer de tarde? Não é? Então aquelas pessoas conheciam Jesus. E ficaram naquela dúvida de quem de fato, né, era Jesus. Se ele de fato era o Messias que havia de vir. E a palavra de Deus diz que aquele povo não experimentou milagres, senão algumas curazinhas assim, de uma gripezinha, né? De uma dorzinha de cabeça. Algumas curas assim, bem superficiais, né? Não era nada de um grande milagre.
eles receberam uma recompensa parcial. Porque eles não desrespeitaram Jesus, mas também não honraram Jesus como ele deveria ser honrado naquele lugar. Então, existe também uma recompensa parcial. Mas eu não sei você, mas eu não quero ficar no meio dos que não recebem, nem na recompensa parcial. Eu fiquei bem interessada em aprender como receber a completa recompensa, que é o que diz aqui, ó, o completo galardão. É esse que eu estou interessada em receber. E a gente vai ver aqui, exemplo, né? De alguém que recebeu esse completo galardão. Quem quer ir junto comigo, irmãos? Você quer também? Mateus 8, de 7 a 13, conta a história do centurião. Uma história bem conhecida. O servo dele estava doente, né? E ele vai até Jesus para pedir que Jesus cure aquele servo. Mas aquele centurião, sabe, chega com tanta humildade diante de Deus. E o Senhor fala que vai até a casa dele. Ele fala, não, mas eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu sou homem, que eu me submeto à autoridade. Eu tenho homens também debaixo da minha autoridade. E se eu falo para eles irem, eles vão. Basta que o Senhor dê uma palavra e o meu servo será curado. Sabe, irmãos? Aquele homem, ele tinha um comandante. O comandante dele era responsável por 6.000 homens. E o centurião era responsável por 100. Então, ele estava ali, ó, debaixo da autoridade daquele homem, daquele comandante. Ele obedecia o comandante dele. E porque ele obedecia o comandante dele, aqueles 100 que estavam debaixo da autoridade dele também o obedeciam. É isso que ele está falando aqui, no versículo 9. Se você for acompanhar. Sabe? Ele está dizendo, olha, não, eu sou homem que eu me submeto à autoridade. Sabe o que isso quer dizer? Que tem autoridade quem se submete à autoridade, irmãos. Quem se submete à autoridade tem autoridade e reconhece, né, quem é a autoridade. Então, aquele centurião, ele não teve dificuldade de entender isso. E sabe o que Jesus disse? Que ele ainda não tinha visto tamanha fé. Aquele homem foi honrado e o servo dele foi curado. Ele teve o completo galardão, a completa recompensa. Ele teve além, irmãos, porque ele só queria que o servo dele fosse curado. Mas o Senhor, além de curar o servo dele, reconheceu a fé daquele homem. Gente, imagina Jesus olhando para você e reconhecendo a sua fé. Eu não sei vocês, eu ia me desmanchar toda. Não é? Eu ia, sabe, pronto, precisa de mais nada. Porque Jesus, irmãos, não é a fé, é a própria fé. Ele é o Senhor. Reconhecer que alguém tem fé, porque de fato aquela pessoa tem uma grande fé. Amém? Então ele foi honrado por Jesus, sem nenhuma economia. Ele recebeu tudo. Então, irmãos, a gente tem vários exemplos na palavra de Deus, né, que mostra esse completo galardão. Mas tem uma também que eu vou fazer questão aqui de citar, porque eu admiro muito. Em Marcos 14, de 4 a 9, tem lá, né, a mulher que ungiu os pés de Jesus. Ela honrou Jesus com tudo que ela tinha, com o melhor que ela tinha. E esse texto diz que em todo lugar onde fosse pregado o Evangelho, as pessoas iriam conhecer a história dela, por ela ter honrado o Senhor. Então, ela também teve uma recompensa por ter exercido a honra, o princípio da honra. Então, a gente estava aqui falando da autoridade, não é? Do centurião. E aí você pode perguntar, mas eu tenho que honrar todas as autoridades?
de toda forma, não importa como seja essa autoridade, nós vamos saber agora. Eu tenho que honrar quem me insulta? Vamos para a Bíblia, não é? Aqui é o nosso parâmetro. Vamos ver aqui, em 1 Samuel 1,6, a história de Ana. Ana, ela era uma mulher, né, de Deus, e ela queria muito engravidar. Certa vez, ela estava lá no templo orando e pedindo a Deus a respeito disso. E ela estava tão angustiada, irmãos. A palavra relata que ela estava tão angustiada que ela só mexia os lábios. E a aparência que ela tinha era como se ela estivesse embriagada. Eli, chegando ali, vendo aquela cena, pensa que aquela mulher está embriagada e questiona ela. Mais ou menos assim, né, na nossa forma de falar. Você está bêbada? Irmãos, imagina você aqui orando nesse templo, clamando, angustiado por um problema. Chega o pastor Daniel aqui. Irmã, uma hora dessa, meio-dia, você está bêbada. Ó, irmãos, eu acho que poucas das mulheres aqui, porque mulher é mais, né, emoção, né? Estou falando de mulher porque é mulher, e aqui era uma mulher. Poucas das mulheres que não iam falar assim, eu sabia que o senhor não era homem de Deus. Porque se eu fosse homem de Deus, eu ia saber que eu estava orando. O pastor Daniel é muito de Deus, nós acabamos de ver aqui. Eu só estou dizendo como que funciona o coração. Sabe, como seria uma resposta imediata, a reação a um insulto, porque aquela mulher foi insultada. Mas sabe como que ela tratou Eli? Ela o chamou de Senhor. E ela foi explicar o que estava acontecendo com toda a reverência, com todo o respeito do mundo. Sabe? Ela não levou em conta o insulto que ele tinha feito a ela. Mas ela recebeu a recompensa completa. Porque ela pedia um filho, irmãos. Ela recebeu um profeta. Um homem que fez diferença. Quantas mães querem que seus filhos sejam pessoas que façam diferença? Aquela mulher recebeu essa recompensa por honrar aquele homem, mesmo insultando ela. Então, se alguém te insultar, uma autoridade te insultar, a palavra de Deus está te ensinando. Se você quer a recompensa completa, honre essa autoridade. Amém? Tenho que honrar também as autoridades perversas? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,18. Servos, sede sujeitos com todo temor a vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos perversos. Sim. Você tem que honrar uma autoridade, mesmo que seja perversa. Pastora, e uma autoridade ímpia? Eu tenho que também honrar uma autoridade ímpia. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, irmãos. De onde Faraó recebeu a autoridade dele? Vamos ver? Êxodo 9,16 diz assim, eu te levantei. Deus levantou Faraó. Toda autoridade, irmãos, é constituída por Deus, ainda que ela seja ímpia. E a palavra de Deus confirma isso em Romanos 9,17. Que Faraó foi levantado por Deus. E se a autoridade é levantada por Deus, nós precisamos honrá-los. É tanto que nós vamos observar a história. Deus teve, né, que ir trazendo situações para que Faraó liberasse aquele povo, que eles fossem embora do Egito. Não é? Eles ficaram ali, ó, até que as coisas fossem acontecendo. E hoje a gente pode olhar o quadro da nossa nação. Nós temos, irmãos, autoridades perversas e ímpias. Demais. Demais. Mas nós precisamos honrá-los.
Nós não precisamos concordar com eles. Não, nós não vamos concordar com eles, com as coisas que eles estão fazendo. Nós vamos sim, não é, orar para que as coisas mudem. Nós vamos sim denunciar o que está errado. Nós somos profetas nessa nação. Nós vamos ter que dizer, olha, isso está errado, não é? João Batista, quando Herodes ficou lá com quem não devia, ele denunciou. Mas respeitosamente, irmãos. Nós não vamos sair por aí quebrando as coisas como as pessoas têm feito. Nós não vamos sair por aí xingando as autoridades. Nós vamos tratá-los com devido respeito. E vamos orar para que Deus mude a situação da nossa nação. Amém? Mas nós temos que dar o devido respeito a eles. Vamos ler mais um texto. Esse também eu quero ler com vocês. Mateus 10. A partir do 40. Nós vamos ler do 40 ao 42. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, esse texto fala de galardão, fala de recompensa, e fala de 3 classes aqui, de pessoas. Ele fala do profeta, do justo e dos pequeninos, não é? O profeta se refere a uma autoridade. O justo, a alguém que está no mesmo nível que eu. E os pequeninos, aqueles que estão debaixo da minha autoridade. E todos esses, nós podemos ver aqui nesse texto, têm que ser honrados para que eu receba o meu galardão. Aí pode ter surgido uma interrogação aí na sua mente, autoridade eu sempre soube que eu tinha que honrar. Mas quem está debaixo da minha autoridade também? Sim, irmão. É honra para cima, honra para os lados e honra para baixo. Honra a todos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E nós vamos tratar aqui primeiro da honra às autoridades. As autoridades, elas se classificam em autoridades civis, domésticas, sociais e eclesiásticas. Romanos 13, 1 e 2 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Eu vou ler de novo. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Nós não podemos nos opor às autoridades, irmãos. Senão eu vou estar resistindo a Deus, eu vou estar desobedecendo a Deus, desagradando ao Senhor. Quando eu honro ao Senhor. E quando eu honro ao Senhor, eu sou honrada por Ele. Não foi isso que a gente viu aqui em 1 Samuel? Irmão, ser honrado por Deus é coisa grande demais. É lindo. Então, nós vamos ver aqui primeiro as autoridades civis. Quem são as autoridades civis? São os governantes. São as pessoas que cuidam, não é, do governo da nossa cidade, da nossa nação. E nós precisamos honrá-los. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,17, temei a Deus e honrai o rei. Só que tem um detalhe. Quando Pedro falou isso, você não tem noção de quem era esse rei. Esse rei era Herodes Agripa I. Ele simplesmente matava os cristãos, prendia os cristãos. Pedro já tinha sido preso por ele. Imagina, pastor Ed, a Dilma mandando te prender. Aí você sai da prisão, depois da oração do povo de Deus,
E você sai da prisão e fala assim, olha, pessoal, temei a Deus e honrai o rei. Foi isso que Pedro fez. Sabe? Foi isso que ele fez. E a gente, por muito menos, acha que pode sair xingando os governantes. Por muito menos, a gente acha que pode sair quebrando tudo. Irmãos, não importa o que esteja acontecendo, o cenário que a gente esteja vivendo, nós precisamos, se nós tememos a Deus, como Pedro falou aqui, nós temos que honrar os governantes. Nós temos que honrar as autoridades civis. E quando nós honramos as autoridades civis, o que a gente viu a respeito de autoridade? Quem honra o profeta, vai receber a recompensa do profeta. Se eu honro o governante civil, eu vou receber a recompensa dele. Sabe o que o governante civil tem nas mãos, irmãos? A chave da cidade. Quantos estão orando para nós ganharmos a nossa cidade aí? Nós precisamos honrar, irmãos, os governantes civis, para que a gente possa ganhar a chave da nossa cidade. Ao invés de nós irmos contra, ao invés de nós só reclamarmos, nós precisamos chegar lá e falar, o que vocês estão precisando aí? Eu não vou contar um testemunho completo, mas uma igreja nos Estados Unidos decidiu honrar a sua cidade, sabe? Dando aparelhos para o bombeiro, eles estavam precisando. Aquela cidade ficou tão grata, irmãos, que aquela igreja passou a ser conhecida. Antes, uma igreja pequenininha, com pouco mais de 100 membros, passou a ser uma igreja grandiosa. Caiu na graça do povo, porque decidiu honrar os governantes. O que vocês estão precisando aí? Nós queremos ajudar essa cidade. Nós queremos ajudar vocês a governar bem essa cidade. Esse tem que ser o papel da igreja, de honrar, de fazer a diferença. Amém? Temos que honrar também os líderes domésticos. E os filhos, né, os menores, a maioria saíram, mas estamos aqui com os jovens, não é? Quem é filho aqui, irmãos? Parabéns! Porque tem gente que pensa que porque casou não é filho mais. Todos nós que estamos aqui somos filhos. Eu fiz uma pegadinha, poucos caíram, não é? Todos somos filhos. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Honra a teu pai e tua mãe e... Vocês sabem este có, gente. Vai lá. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, de 2 a 3. Se você honrar teu pai e tua mãe, você vai ter uma recompensa. A gente vê, olha, irmãos, a gente vê demais filho envergonhando os pais, não é? A gente viu aqui que Jesus viu a desonra dos fariseus, aonde, irmãos? No pensamento, no coração. Tem filho que às vezes o pai pede assim, ou a mãe, né? A mãe, meu filho, vai lavar a louça para mim. Ele vai, mas lá no coração dele, que raiva. Essa minha mãe é uma bruxa. Não me deixa assistir o programa que eu quero. Ou então eu viro as costas, reviro o olho. Filho é mestre para fazer isso, não é, irmãos? E depois que casa, não é? E depois que casa, qual é o compromisso que eu tenho com meus pais? O mesmo, irmãos, de honrar. Não é? Talvez você não esteja ali convivendo todos os dias, você não tenha tanta oportunidade quanto você tinha quando morava com seus pais, mas você ainda pode honrar. Né? O primeiro socorro que você vai dar e cuidado é para a sua família, seus filhos, né? Esposa, marido, enfim. Mas você continua tendo que respeitar os seus pais, continua tendo que se preocupar, um telefonema de vez em quando, não é, irmãos? Eu falo para minha mãe que depois dos 60... a gente que manda neles, né? Ela sabe que é brincadeira. Mas, assim, a gente precisa continuar cuidando. Não é porque se casou que a gente vai esquecer dos nossos pais. Existe uma promessa para isso. Em Gênesis 6, 2, 3, conta a história, irmãos, de Noé. Noé, ele se embriagou certo dia. Imagina, irmãos, Noé depois do dilúvio.
Devia estar uma pilha de nervos para reconstruir tudo aquilo de novo. Certo dia, Noé errou. Ele se embriagou, ele estava errado, ele pecou. E o filho dele expôs a nudez dele, chamou os outros irmãos rindo, naquela algazarra, não é? E Noé amaldiçoou o filho por ter feito isso, por ter envergonhado o pai dele. Quantos filhos não envergonham os seus pais? Chega diante dos outros, o pai está contando uma história. Mentira, pai! Não pode. Não pode se você fazer isso. Ah, mas meu pai está mentindo, pastor, eu vou deixar ele mentir? Noé estava bêbado. Sabe o que aconteceu com Cã? Ele e a descendência dele, de fato, foram amaldiçoados. Eles foram derrotados. Mas Noé foi exaltado. Noé está lá, descrito como patriarca. Com certeza ele se arrependeu do erro dele. Mas Cã teve a consequência de ter exposto seu pai. Então, honrar pai e mãe, irmãos, é coisa séria. Deuteronômio 27:16 diz assim: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Deus ainda fala assim, ó, povo diz assim seja, porque vai ser maldito. E quando Deus fala uma coisa, irmãos, a gente precisa se preocupar com isso. Honrar pai e mãe é coisa séria. Amém? Eu não posso falar muito porque o nosso tempo é pouco, mas a gente tem com mais detalhes lá nas aulas que eu dei aqui. Acho que tem algumas que estão em vídeo. Depois você vê, tem muito detalhe, irmão. Em cada tópico desse eu estou trazendo só algo geral. Com relação aos líderes domésticos, tem o marido. O que a palavra de Deus diz? Que a esposa respeite seu marido. Efésios 5:33. Esposas, repitam comigo, que a esposa respeite seu marido. Isso fala de honra. Quem honra o profeta recebe recompensa de profeta. Quem honra o marido recebe a recompensa dos maridos, mulheres. Olha que coisa boa. Todo o trabalho da vida deles, você vai receber a recompensa se você os honrá-lo. Sabe o que esse respeito quer dizer, mulheres? Para ficar bem claro para você. Que você lhe dê atenção. Que você o considere, o honre, lhe dê a preferência. Repete, mulheres, lhe dê a preferência. Se seu marido estiver de seu lado, diga, amor, eu vou te dar a preferência. Amém? O estime, se submeta a ele, o louve, o ame, o admire extremamente. Mulheres, pensem como os homens gostam de ser admirados. Eu falo o tempo inteiro para o meu marido, amor, como você é lindo. Eu falo para ele, amor, você é a pessoa assim, extraordinária. Antes de eu mesmo pensar em algo, você já está fazendo para mim. Irmãos, e a cada dia ele se torna melhor ainda, porque eu vou falando, não é? E aí ele vai gostando de receber, de ser admirado. Minha família está aqui de prova que eu estou falando toda a verdade. E ele é, de fato, um excelente marido para mim. E é um servo. Pensa no homem que serve. Eu chego lá em casa, às vezes vou pegar o pacote de arroz, não tem mais. Eu falo, meu Deus, cadê? Já sei, o Elcio deu para alguém. Não tem mais arroz aqui em casa para fazer. Irmãos, e pensa numa pessoa desligada, sou eu. Eu, às vezes, eu sou muito desligada com essas coisas. Sou ligada em outras, mas nessas eu sou mais desligada. Então, se eu honro o Elcio, eu recebo o galardão dele, porque ele abençoa os irmãos. Olha que bênção. Seu marido é um homem ativo no ministério, você vai receber a recompensa. Olha, incentive ele no ministério. Fala, amor, vai mesmo. Amor, ora mais. Amor, estuda mais. Porque a recompensa que ele vai receber, você vai receber também. Pastora Hélida, manda o pastor Daniel ir mais para os chavantes. Amém. Eu não vou me estender muito por conta do tempo, irmãos. Mas é isso. Amém.
Vai ter a outra parte. Calma, nós vamos chegar lá. Os líderes sociais. Quem são os líderes sociais, irmãos? Professor, não é? Técnico, o seu chefe. Esses são os líderes sociais. O que a palavra de Deus diz? Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 1 Timóteo 6:1. Então, se eu honro meu chefe, o nome do Senhor não é blasfemado. É isso que a palavra de Deus diz. Se eu não honro o professor, o nome de Deus é blasfemado. Sabe você que é aluno que dá trabalho lá na sua escola, e sua professora fala assim, eu não acredito que esse menino é crente. Deus me livre que eu nunca vou levar meus filhos para a igreja se for para ficar igual a esse aí. É assim que funciona. Sabe quando você é um mau testemunho lá no seu trabalho? Olha o que a palavra de Deus diz, olha. Aos servos que sejam submissos aos seus senhores, sendo-lhes agradáveis e dando-lhes motivo de satisfação, e não responderem, nem contradizerem os seus senhores, não furtarem, tomando coisas de pequeno valor, mas a darem prova de que são realmente leais, e inteiramente confiáveis e fiéis em tudo, a fim de que em todas as coisas possam ser um ornamento e dar crédito ao ensino de Deus, nosso Salvador. É isso que a palavra de Deus diz, que você tem que ser como empregado. Sabe? Não é dando mal resposta no seu chefe, aqui foi muito claro. Não é tirando cópia lá no seu serviço sem a permissão do seu chefe escondido. Não é pegando uma caneta e levando para a sua casa. Ah, não, eu trabalho na cozinha, sobra coisa demais, não vai fazer falta, vou levar para minha casa. Não, irmão, você não tem direito, isso é roubo, isso é furto. Nós não podemos, a palavra de Deus diz que nós temos que ser bons testemunhos para o nosso chefe. Outra coisa, você tem que ser o melhor funcionário lá do seu trabalho, para o nome do Senhor não ser blasfemado. Sabe? Às vezes lá no seu trabalho, tem lá trabalho acumulado, chega no seu chefe e fala assim, olha, eu estou disposto a ficar 2 horas a mais aqui. Aí seu chefe fala, nossa, eu estou na crise, não estou podendo te pagar hora extra. Não. Eu quero é deixar o serviço em dia. Não precisa você me pagar hora extra, não. Irmãos, aí sim. Aí ele vai falar, esse aqui é diferente dos outros. Amém? Eu falei que nós tínhamos que honrar, não é? Pessoas que estão acima de nós, pessoas igualmente a nós. Nós vimos em Romanos 12, 10, né? Que eu tenho que honrar aquele que é justo. Então, você tem que honrar também, sabe, lá no seu trabalho, quem trabalha com você. Você tem que honrar aqui os irmãos da igreja. Não é porque não é pastor, não é diácono, não é nada, que você não tem que ter respeito. Você tem que ter respeito também. Seus irmãos na sua casa, você tem que respeitar. Sabe, você tem que amar, você tem que procurar dar o melhor. Então, nós temos que honrar todas as pessoas. E agora eu vou falar da última classe, que são os pequeninos. Não é? Que são os liderados por nós. Vamos ler também um texto que está em Mateus 18. A partir do versículo 6. Nós vamos ler o 6, o 7 e o 10. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. 10. Vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Amém? Então, aqui a palavra de Deus fala para nós honrarmos aqueles que são liderados por nós. Não é? Os pais que lideram seus filhos, os maridos que lideram suas esposas, não é?
Nós precisamos honrar essas pessoas também. Os discípulos, não é? Nós, como discipuladores, precisamos também honrar nossos discípulos. Eu deixei aqui a autoridade eclesiástica por último, amém? Que nós vamos encerrar com ela. Nós vamos voltar nas autoridades. Então, irmãos, vamos falar de cada um aqui por partes. O que a palavra de Deus fala sobre os filhos? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Amém? A palavra de Deus também diz assim, ó, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Salmo 127, 3. Os filhos são nossa recompensa. Como que nós honramos os nossos filhos? Nós honramos nossos filhos quando nós damos uma palavra, não é, de incentivo. Nós honramos nossos filhos quando os elogiamos, não é? Quando estamos ali os apoiando naquilo que eles sonham. Nós honramos os nossos filhos assim. Mas nós honramos nossos filhos também quando nós disciplinamos eles. Porque é um grande engano. Às vezes nós deixamos de disciplinar os filhos, com medo de perder o amor deles. Mas quantas vezes nós vemos, irmãos, filhos, que os pais deixaram eles fazerem o que quisessem, porque achavam que aquilo era uma demonstração de amor. E eles são revoltados hoje contra os pais. Sabe por quê? Porque disciplina é proteção. E eles, de alguma forma, se sentiram desprotegidos, porque você não os disciplinou no momento certo, e eles acabaram entrando numa linha, né, num caminho que levaram eles à ruína. Não é? Nós vemos que a casa de Davi ela desabou, irmãos, porque Davi não disciplinou Aminon quando ele estuprou a própria irmã. E aquilo foi uma decadência na família de Davi. E foi uma decadência para o reino de Davi, para muitas coisas na vida dele, porque ele não disciplinou seu filho. E toda a família sofreu aquela consequência. Então, pai, mãe, honre seu filho. Também não seja aquele pai, sabe, muito duro. Você precisa ter um equilíbrio. Na hora de corrigir, corrigir, mas também tem a hora de elogiar, tem a hora de olhar no olho e falar, filho, eu te amo. Filho, eu acredito em você. Os filhos precisam ouvir isso. Se você não tiver esse equilíbrio, por isso, eu trouxe aqui os 2 textos. Você precisa ter o equilíbrio, amor e disciplina. E aí você vai estar honrando seu filho. E eles são sua recompensa. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Se você honra seu filho, você honra a Deus. A esposa é uma liderada também, né? O que a palavra do Senhor diz? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, com uma parte mais frágil. 1 Pedro 3:7. A mulher é a parte mais frágil, não é? Fisicamente, a estrutura da mulher é mais frágil, irmãos. Sabe? Não fica querendo exigir da sua mulher além do que ela pode dar. Nem emocionalmente e nem fisicamente. Ela tem uma estrutura diferenciada. Você precisa compreender a sua esposa, sabe? Mulher não foi feita para capinar. Não vai exigir isso da sua esposa. Não é? Assim como a parte dela é administrar a casa, mas você querendo valorizar e amar a sua esposa, não é? Você fala, amor, a obrigação eu sei que é sua, mas eu quero te ajudar. Eu vou lavar a louça hoje. Porque eu amo você, meu amor. Vai fazer a unha, eu te dou o dinheiro para você lá fazer a unha. Amém? Então a mulher, ela é essa parte mais frágil. Precisa de atenção, precisa de carinho, precisa que o homem abra a porta do carro, sabe?
Entra, meu amor, dá a mão para apoiá-la. Não é aquela coisa bem chique que todo homem gosta, não é? Incentive sua mulher a ser assim. E mulher, deixe seu marido te honrar como vaso mais frágil. Tem mulher que fala assim, que besteira, para quê? Esse negócio de abrir porta de carro? Pelo amor de Deus, você abre essa porta. Não é? Deixe seu marido te honrar. Mas a palavra de Deus diz que as mulheres também são co-herdeiras. Então, a mulher diante de Deus, ela é igual ao homem. Cada um tem o seu papel. Mas ambos são filhos de Deus. O que eu estou querendo dizer isso? Não é igualdade. Pelo amor de Deus, homem é homem, mulher é mulher. Mulher tem que se submeter, tem que honrar seu marido. Eu estou falando das orações, de se chegar diante de Deus, de ministério. As mulheres também vão ter uma recompensa, maridos. E se vocês honrarem suas mulheres, seja esperto. Você vai receber a recompensa dela. Eu quero ver os maridos aqui começarem a orar e falar assim, eu quero ver o ministério da minha mulher romper. Mulher, você não tem um ministério ainda? Vamos orar para Deus te mostrar. Eu quero ver você rompendo no ministério. Eu quero que você seja uma excelente mãe, educando nossos filhos. Porque junto com você eu vou receber sua recompensa. Vocês unidos, filhos de Deus, um honrando o outro, um servindo ao outro. Amém, maridos? Amém. Quando a mulher tiver aqueles dias sensíveis, que chora, né? Às vezes tem dia que a mulher está sensível. Ela vê uma cena assim, no Jornal Nacional triste, ela já começa a chorar. Jornal Nacional não, né, irmão? Da Record, né? Eu estou falando que eu nem assisto jornal. Então ela vê a cena ali no jornal e já começa a chorar, irmãos. Sabe, tem dia que a mulher está sensível. Abraça ela, fala, amor, o que está acontecendo? Pode falar. Eu te empresto meu ouvido. Você honrar sua mulher como vaso mais frágil. Amém? Glória a Deus. Eu vou tratar agora sobre a autoridade eclesiástica. Deixei aqui para o final. E a gente vai encerrar. Autoridade eclesiástica. Honra aos líderes da igreja. Diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem devem prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui tem alguns detalhes, irmãos. Fala para você obedecer e ser submisso. Então, significa que é diferente. Obedecer é uma coisa, ser submisso é outra. Obedecer é aquela coisa assim, ó. Pastor Ed fala com Marcelo. Marcelo, vai ali e fecha aquela porta. Marcelo obedece, vai. Mas no coração dele, Marcelo está sendo seu porteiro. O que o pastor Ed está mandando fechar a porta? Ai, ai, ai. A submissão, o Marcelo entende que honrando o pastor Ed, ele está honrando a Deus. E ele fala assim, coisa boa, eu tive a oportunidade de fechar essa porta hoje. Jesus da glória, eu vou lá fechar essa porta. Isso é submissão. Serve para as outras autoridades também. Mas aqui ficou claro, não é? Quando se fala da autoridade eclesiástica. Uma outra coisa que fala aqui, irmãos, é para que a gente, sabe, se submeta de uma tal forma que o pastor Daniel tenha a alegria de cuidar dos discípulos dele, sabe? Que os pastores, que os líderes tenham alegria. Os líderes da igreja no lar estão incluídos aqui, viu? Que eles tenham alegria de cuidar de você. Porque senão, se eles fizerem isso gemendo, com aquela dificuldade, oh meu Deus, essa pessoa não está entendendo o que a tua palavra está dizendo, Senhor. Eu já orei, eu já jejuei, eu já conversei. Já foram 50 encontros, Senhor, para falar da mesma coisa. Aí o líder já chega na presença de Deus chorando. Deus, eu não sei mais o que falar. Isso é gemer, irmão.
Né? Isso está trazendo, sabe, uma dificuldade para o seu líder. A palavra de Deus diz que essas coisas, irmãos, não vai te aproveitar em nada. Se você não fizer de uma forma que ele tenha alegria, não vai te aproveitar em nada. Você não vai receber recompensa. É você que perde quando você não se submete. É isso que esse texto está dizendo. Viu? E nós já entendemos o que é submissão. Outra coisa, irmãos, eu quero que você responda algumas perguntas um pouco difíceis. Você tem seguido direção? Você tem se submetido quando você recebe uma direção? Temos 4 turnos de oração. Você se submeteu e tem orado em algum desses turnos? Ainda que seja na sua casa. Você tem seguido a direção? Quando você é chamado, né, para um culto especial, como a gente teve aí o seminário, 3 dias, né? Você fala com alegria, olha, eu vou me submeter, eu vou estar lá no seminário todos os dias, vou me esforçar para honrar, né, a direção que o meu pastor tem dado. Quando você é chamado para servir em um dos departamentos, ainda que o departamento seja de limpeza e organização, não tem na igreja, né, mas quem sabe vai ser fundado aí. Você recebe isso com alegria? Você se submete para fazer? Agora eu vou fazer uma pergunta, irmãos, que deixa a gente com vergonha. Se fosse para você receber R$100 para vir no Tadel, irmão, responde francamente dentro do teu coração. Você faltaria o Tadel se não fosse realmente por impedimentos, assim, que não tivesse como você estar aqui? Irmãos, numa casa com 5 pessoas ia ser R$500 por semana. Olha, irmãos, eu acho que não ia faltar, não. Se desse brecha, ia vir gente de outra igreja. Falasse, não, espaço comporta pessoas de outra igreja, pode vir, ó. Ia ter que ter, no mínimo, 3 Tadel por dia, para poder dar aula para todo mundo. Não dava não, né, Gleice? Presta atenção, Gleice. A gente vai chegar lá. Mas, irmãos, R$100 nem é muito dinheiro, não é? E se você tivesse, a gente oferecesse aqui, Gleice, toma posse. 5.000 a gente vai pagar de salário para cada diácono. Ia ter um monte de gente, eu quero fazer curso para ser diácono. Como é que a gente faz para ser diácono? Não é? Não, para quem ficar na portaria vai ser 500. Além, extra. Irmãos, ia ter gente brigando para trabalhar na igreja. A gente ri para não ficar tão pesado, mas é sério. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 6:24 diz o seguinte: ou eu sirvo a Deus ou as riquezas. Se a minha motivação é somente dinheiro, eu estou esquecendo quem Deus é. Porque quando um líder na igreja me dá uma direção, é como se Deus estivesse dando. Porque quem instituiu ele foi o Senhor. Se eu honro meu líder, eu estou honrando a Deus. Irmãos, eu não quero R$100, eu não quero 5.000, eu não quero 50.000. Porque a recompensa do Senhor é perfeita. Eu estava falando no Tadel que eu recebo salário para ensinar, irmãos. Né? Eu sou professora, eu recebo um salário para isso. Mas quando o pastor Igor fala assim, Viviane, eu quero que você dê aula no Tadel. Às vezes eu estou atolada. Né? A vida corrida. Mas eu não nego. Porque eu sei que a minha recompensa em ensinar aqui, para honrar a Deus, é muito maior do que o salário que eu recebo lá no meu trabalho. E assim, sabe, o meu desejo é que eu não receba nada aqui, que seja tudo lá. Porque lá é eterno, aqui passa, irmãos. Aqui o dinheiro que você recebe passa. Não trabalhe por dinheiro, trabalhe para honrar a Deus. Amém? Nem lá no seu trabalho, a sua motivação de fazer melhor, você vai ser recompensado, quem sabe até promovido lá no seu trabalho se você fizer bem. Porque Deus te recompensa. Mas não faça nem com essa motivação, faça para honrar a Deus.
Seja boa esposa para honrar a Deus. Seja uma boa mãe para honrar a Deus. Da mesma forma, os maridos, os pais, os filhos. Quando você tiver dificuldade de honrar seu irmão, às vezes, né, gente, tem umas situações assim, a gente acha que por ser irmão a gente pode desrespeitar, né? Pode falar bruscamente, pode, né? Enfim, não vou nem falar outros detalhes, que para mim não pode. Mas tem gente que acha que pode, né? Tratar com falta de respeito as pessoas. Pense em Deus quando você tiver essa dificuldade. Olhe para a pessoa e veja Deus nela. Amém? A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. O único lugar na Bíblia que você vai ouvir falando com relação à autoridade, líderes, não é? Falando de dupla honra, é só aqui. Com relação aos presbíteros, aos líderes da igreja. Se você respeita o seu chefe porque ele paga o seu salário, você tem que respeitar seu pastor 2 vezes. É isso que a palavra está dizendo. Quem chega atrasado no trabalho todo dia? Não chega, irmão, porque vai ser mandado embora. Por que a gente acha que todo domingo a gente pode chegar atrasado na igreja? Por quê? Por que quando meu chefe me dá uma ordem, eu cumpro, mas quando meu pastor, meu líder me dá uma ordem, eu acho que eu tenho o direito de escolher a minha vontade, não cumprir a ordem dele. Quem acha aqui que pode cumprir a sua vontade e não a de Deus? Tenho certeza que todo mundo aqui sabe que não. Não é? Então, quando seu pastor te dá uma direção, receba como se fosse uma direção de Deus, porque é uma direção de Deus. E obedeça, honre duplamente. Tem mulher que é submissa, irmãos. Olha, tem mulher que eu olho assim, eu falo, gente, essa mulher é de Deus. Mas tem dificuldade de obedecer liderança na igreja? Se você é submissa ao seu marido, você tem que honrar duplamente os líderes da igreja. É isso que a palavra está falando aqui. Não sou eu. É a palavra. Amém? Mas, para nós encerrarmos, concluindo agora, acima de tudo, no meu coração, o desejo tem que ser de honrar o Senhor. O único momento em que você pode se negar a honrar alguém, seja quem for, irmãos, seja quem for, é quando essa pessoa quer que você faça algo contrário à vontade de Deus. Porque Deus é a maior autoridade nas nossas vidas. E a motivação de nós honrarmos é para agradar a Ele. Aí você pode dizer não com todas as letras, mas com muito respeito. Sempre respeito. Sempre respeito. Às vezes o seu líder na própria igreja, às vezes, né, você vê algo, você vai falar com ele, tem que ser com respeito, irmãos. Se a esposa quer falar algo com o marido, que não, olha, amor, isso aqui que você está fazendo não é de acordo com a vontade de Deus, tem que ser com todo respeito. Mas você não deve fazer nada para honrar ninguém, nem líder de cidade, né, nem líder da nação, seja a autoridade que for. A gente vê Daniel, né, exemplo. A gente vê Sadraque, Mesaque e Abidnego, exemplo, não é? Eles respeitavam, mas tinha um limite. Quando desagradava a Deus, eles continuavam no respeito, mas não na obediência àquele líder. Obedecia a palavra do Senhor. A gente vê o contrário também. A gente vê Eli honrando os filhos e desonrando a Deus. E tendo severa punição, ele e toda a sua família. Então, queridos, honra é bênção. Honra tem recompensa. Honra é um princípio. E se você tem uma aliança com Deus, você tem que cumprir a sua parte nela. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.